Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto de doutrina bíblica, oportunidade que nós estudaremos a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que estamos com o culto presencial, também estamos transmitindo por conta daqueles irmãos que, infelizmente, não podem estar conosco. Então, devemos considerar esta modalidade. Queridos irmãos, esse culto de doutrina bíblica, estou certo que o Espírito Santo de Deus, ele falará ao nosso coração, como tem falado, e é ele que, através da palavra do Senhor, nos orienta, nos ensina, nos guia, nos dirige, nos faz entender, intercede por nós e tantos outros benefícios mais. Nós já oramos aqui presencialmente, já louvamos ao Senhor com o hino 5 da harpa cristã, então agora nós vamos para a mensagem em si. Antes de passar aqui ao pastor Daniel, que nos trará o ensino bíblico doutrinário do culto de hoje, nós vamos aqui fazer a leitura de um texto baseado na primeira epístola do apóstolo São Pedro. Enquanto os irmãos abrem aí a sua Bíblia, eu acabei me esquecendo, vou destravar aqui o grupo, e assim os irmãos poderão compartilhar, para que os demais possam se conectar. Às vezes os irmãos têm dificuldade para conectar diretamente, sem receberem o link. Então, a gente faz esse ajuste aqui. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 3. Gostaria que os irmãos encontrassem a partir do versículo 8. Nós vamos ler aqui. Eu farei uma leitura corrida, porque não dá para eu fazer alternada aqui na transmissão online. Ao vivo é fácil, mas na transmissão online não dá certo. Então, vou fazer uma leitura corrida de alguns versículos para nossa reflexão. Já ajustei aqui o grupo, logo minha esposa vai compartilhar, e assim os irmãos também receberão. A irmã Aline já compartilhou. Maravilha, irmã Aline. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá, versículo 8 até o versículo 17, prestemos bastante atenção. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Me encantam essas expressões. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento
em Cristo. Por quê? Melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Amém. Então, apenas esses versículos como uma leitura bíblica devocional. Nesta hora, nós estaremos intercedendo aqui pelo pastor Daniel, para que o Espírito Santo lhe dê graça, porque a palavra é de Deus. Nós somos instrumentos a serviço do Senhor. Então, que o Senhor Deus lhe dê graça, lhe dê sabedoria, para fazer a exposição bíblica doutrinária de hoje, e assim nós vamos juntos aprender a palavra de Deus. Deus lhe abençoe, pastor Daniel. Pai do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus por esta noite, amém, irmãos? Quero também agradecer ao nosso pastor por esta oportunidade de falar a palavra de Deus. E aos irmãos que estão conosco nessa noite, os presencial, e também os irmãos que estão conosco online, né? Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos e que possam todos, nesta noite, serem edificados pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Gostaria, sem mais delonga, que os irmãos abrissem a vossa Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 31 de Deuteronômio. Serei bem sucinto e breve na minha mensagem, não quero ser pesado a ninguém, nenhum dos irmãos, mas espero que os irmãos sejam edificados, amém, irmãos, por esta palavra que o Senhor colocar ao nosso coração. Confesso, os irmãos, que é sempre uma grande responsabilidade, mas eu creio que o Senhor está conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Deuteronômio capítulo 31, diz assim o texto sagrado: Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes: Da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar além disso. O Senhor me disse: não passará o Jordão. Versículo 14, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e puseram na tenda da congregação. Deuteronômio, o capítulo 34, a seguir, que diz assim, 34, e o verso 4. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostrou-te-á para a veres com os teus olhos, porém para lá não passará. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por esse texto. Confesso para os irmãos que todas as vezes que me tenho oportunidade, até de orar, né, irmãos? Ou ministrar a palavra de Deus, venho sempre com muito temor, pedindo sempre graça, sabedoria e discernimento ao Senhor daquilo que iremos falar à igreja, porque a igreja ela tem um dono, e o dono da igreja é Cristo. No capítulo 1 de Josué, o texto vai dizer assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Gosto muito desse texto de Josué, e eu confesso que o meu coração estava ardendo bastante nesse texto. Como a nossa irmã leu aqui no domingo, eu senti que era uma confirmação de Deus para com as nossas vidas. O livro de Josué, ou o livro de Deuteronômio, ele vai falar acerca já do ministério final, já se findando o ministério de Moisés. O texto sagrado que nós lemos no capítulo 31, vai dizer que Moisés ali, ele já começa a preparar a Josué para o suceder. Tem me chamado a atenção porque a gente tem estudado na escola bíblica acerca de muitos assuntos, principalmente olhando a situação do mundo e também da igreja, principalmente a postura da igreja, a postura dos irmãos na igreja, a nossa postura como um cristão. E o texto já vai dizendo bem claro que Moisés, Deus fala a Moisés para encarregar já ali a Josué. Ele chama Josué. Antes de Josué ser o nome Josué, irmãos, todos sabem que o nome de Josué era Oséias. E Josué, Moisés vai, muda o nome de Josué ali e dá algumas já instrução a Josué. O que eu quero falar nesta noite, que os irmãos entendam com esse texto que o Senhor nos dera, irmãos. Josué na Bíblia, ele simboliza um líder muito corajoso, um líder espiritual, um líder mesmo sendo jovem. Josué, ele tinha uma característica muito interessante de observar e aprender. Olhando para os dias, olhando para os acontecimentos, não lá no mundo, irmão. Lá fora o mundo está pegando fogo, está um caos lá. Mas trazendo para nós, dentro da palavra de Deus, Josué, ele representa, irmãos, uma pessoa não só cheia de coragem, uma pessoa cheia de vigor. E a palavra de Deus vai dizer, é muito claro o texto, que quando Moisés chama ele, o texto diz, e disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e ponde na tenda da congregação. Ele chama Josué para a tenda da congregação, e ali Moisés conversa com ele, já começa a dar as instruções da lei. E o texto vai dizer, Josué ponde na tenda da congregação, para que lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Josué, mesmo ele sendo tão jovem, o aprendizado de Josué com Moisés foi algo extraordinário, irmãos. Porque a gente vai vendo que Deus dará uma missão tão grande a Moisés, que o texto aqui no livro, no último capítulo do texto de Deuteronômio, vai dizer assim, Deuteronômio 34, diz assim, 34:6, e este o sepultou no vale na terra de Moabe, defronte de Belpeor, e ninguém tem sabido até hoje
a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele ao seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias na campina de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele a sua mão. Nós falamos aqui numa aula da escola bíblica acerca da sucessão de Elias e Eliseu, que quando Eliseu começa o seu ministério de profeta, ele pede uma coisa para Elias. E ele pede a porção dobrada do espírito de Elias. Elias foi um grande homem na Bíblia também. Um homem cheio de coragem, cheio de Deus. Mas o que me chama a atenção, diante desses homens de Deus, que é maravilhoso a gente ver e estudar e aprender e observar, que mesmo esses homens cheios da presença de Deus, com alguns mais jovens do seu lado, Deus fizera também uma promessa sobre o ministério deles. E ele pede uma porção dobrada. No caso aqui, Deus chama Moisés para preparar. E aí o texto já no livro de capítulo 1 de Josué vai falar que Deus chama Josué e fala: sucedeu, pois, a morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, olha aí, este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem desampararei. Quando Deus faz essa promessa, que Deus ele promete, ele fala para Josué ficar de pé, porque o texto é bem claro, que o povo de Israel pranteou durante 30 dias a morte de Moisés. Moisés era um excelente líder, irmãos. O texto sagrado vai dizer que não houve ninguém como Moisés. Um homem que viu os milagres extraordinários de Deus face a face. Imagine Josué ali, psicologicamente e emocionalmente, porque o ser humano ele não trabalha só a razão, ele trabalha o seu psicólogo, a sua razão, também a sua emoção. Ele estava perdendo um líder, e aí Deus chama ele, fala para ele ficar de pé, que ele iria fazer com que aquele povo atravessasse aquele Jordão. Olha que coisa! Olhando para a liderança de Moisés e a liderança de Josué, Deus começa a fazer algumas promessas, como fez com Moisés. Moisés, quando foi falar com o Faraó, ele deixou bem claro: olha, Senhor, eu não sou bom de falar. Mas Deus, quando chama alguém, irmãos, ele se responsabiliza. Deus, ele se responsabiliza pelaquela pessoa que ele colocou na frente daquele trabalho. E aí o que me chama a atenção nesse texto, e é um grande aprendizado para a minha vida, e para a vida dos irmãos, que ele vai deixar bem claro o seguinte, que ele diz assim, ó: ninguém
ninguém te susterá diante de ti. Olha. Ninguém, irmãos, mas é ninguém mesmo. Porque no meio da trajetória, no meio da missão, da obra de Deus, vai surgir, meus irmãos amados, muitos problemas, grandes dificuldades. Imagine Deus chamar um homem de Deus, que ali, olhando para o seu líder, um homem de um caráter extraordinário, de uma missão grandiosa. Irmão, a gente sempre se coloca na presença de Deus, irmãos, como nada. Porque, na verdade, nós não somos nada se não for a vontade de Deus na nossa vida. Se o Senhor não estiver conosco na frente da obra do Senhor, nós não conseguiríamos fazer nada. E aí o Senhor vai dizer o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Olha que promessa maravilhosa. Promessa maravilhosa, irmãos. Deus, quando Ele fala alguma coisa a respeito da sua vida, ou a respeito de você, Ele sempre cumpre, irmãos. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, e também não é filho do homem para que se arrependa. Às vezes Deus vai na contramão daquilo que nós pensamos, da nossa psicologia humana, daquilo que nós entendemos. Mas o texto é bem claro que Deus encheu Josué de sabedoria. Olha que coisa. Josué se sentia incapaz, mas Deus é o que capacita aquele que não é capacitado a fazer aquilo que Ele designou ao nosso coração, aquilo que Ele designou a você ou a eu ou qualquer um dos irmãos a fazer. Deus encheu ele de sabedoria, irmãos. Para fazer a obra de Deus precisa ter sabedoria, sim, irmãos. Precisa estar cheio do Espírito Santo, sim, mas cheio de sabedoria. Pedis as razões para o Senhor, para que Ele nos direcione da maneira correta. Da maneira correta. E aí ele fala, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Não é fácil, né, irmão? Você pegar uma tarefa como essa. Deus, ele foi dentro do coração de Josué. Deus, ele reanimou a fé de Josué. Quando ele fala esforça-te, a palavra esforça está dizendo reanimar, irmãos. Porque ele estava triste, ele estava ali meio carismático, porque perdeu o seu líder. Mas quando Deus fala esforça-te, tem de bom ânimo, ninguém consegue fazer a obra de Deus se não tiver animado com o coração cheio de alegria, de Deus. Não adianta vir moribundo, ou fazer de qualquer maneira, ou por pirraça, ou fazer porque acha que você é capacitado. Não é. Não é. Esse texto ele nos ensina que não é só a categoria diplomal, a fala, mas sim a postura, a característica moral. Você ser experimentado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser experimentado por Deus vai ser passar por prova. Você vai ser passado por dificuldades. E às vezes essas dificuldades exatamente podem ser emocional interna, você e Deus. Só você e Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Imagine, irmão, a mente daquele homem. Mas o Senhor, quando Ele chama e fala da maneira correta. Esforça-te e tem de bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor ele faz algo assim tão maravilhoso, ele fez como fez com o profeta Jeremias. Quando Deus ele fala esforça-te, essa palavra esforça-te, quando ele pega assim, esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar, ele pega assim, ele vai lá no fundo da história, lá atrás,
Ele traz à memória a Josué, falou: Josué, está vendo isso aqui, ó? Tudo isso aqui, que esse povo vem fazendo, que você vem observando durante essa etapa, daqui para frente agora é com você. Eu estou com você. Deus está com a sua igreja. Deus está com você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Aprenda isso, irmão. Irmão, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. Se Deus falou para você se esforçar, se esforça. Desperta, irmãos. Vamos despertar para a obra de Deus. Jesus virá a qualquer momento, igreja. Jesus vai buscar a sua igreja a qualquer momento, irmão. A nossa preocupação é como o apóstolo Paulo disse, é espiritual, irmãos. Precisamos compreender, nós precisamos ter a mente de Cristo, meus irmãos. A mente de Cristo. Parece que por muitas vezes nós estamos concheando entre dois pensamentos, irmão. Uma hora estamos felizes, uma hora estamos bem, uma hora estamos cheios do Espírito Santo, outra hora está meio... Eu entendo, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Eu entendo que dentro da percepção espiritual, da vivência com Cristo, vai vir dificuldades. Mas é o Senhor que está dizendo, tão somente esforça-te. Aleluia! Tão somente esforça-te, tem de bom ânimo, para teres o cuidado. Olha o que Deus falou, o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Aquilo que Moisés tinha feito lá atrás. As recomendações da lei. Cuidado, meus irmãos, em fazer a obra de Deus. Você sabe o que é ter cuidado com a obra de Deus? Irmãos, eu estou falando aqui com muito temor, viu, meus irmãos? Com muito temor. Porque a fazer a obra de Deus não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. E aí ele deixa bem claro que meu servo te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente, ó, tem que ser prudente, irmão. Prudentemente. Quando ele fala prudentemente, ele está dizendo o seguinte: não é para você ouvir conselho de ninguém. Ou então não é para você tomar conselho errado. Aquilo que Moisés te disse lá atrás, continua na ordem, na lei do Senhor. Prudentemente, conduzas por onde quer que andares. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Aí o versículo 8 vai dizer, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. E então, novamente, prudentemente conduzirás. Com sabedoria, com prudência. Deus fará prosperar aquilo que você colocar à sua mão. Porque o texto é bem claro quando ele fala, quando você pisar a planta do vosso pé. Ô, irmão, que coisa linda, meus irmãos. Coisa linda de Deus. Nós estamos pisando a planta do nosso pé nessa noite, é na casa do Senhor. Deus, Ele quer, Ele requer prudência na nossa fala, na nossa postura, naquilo que Deus tem falado conosco, irmãos. Fazer a obra de Deus é coisa muito séria. Nós precisamos entender e compreender, porque por muitas vezes nós estamos tanto tempo na igreja e achamos que sabemos de tudo. E não sabemos, irmãos. Não sabemos. Não sabemos de tudo. E o versículo 9 vai dizer, não te mandei, esforça-te. Olha novamente. Tem de bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia.
Eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? Os irmãos sabem que a gente veio de outra congregação para cá. Eu congreguei 13 anos e pouco lá na igreja do Jardim Miriam. E já vai se fazer 9 anos que nós estamos aqui com os irmãos. E eu louvo a Deus que eu nunca tive problema com ninguém aqui, irmãos. Nunca tive problema com ninguém. Sempre me mantive na minha postura, irmãos. Respeitando a casa de Deus. Respeitando os obreiros da casa. Respeitando os pastores que chegaram na casa. Respeitando os membros da igreja. Porque é assim que Deus quer que nós sejamos referência para fazer a obra do Senhor. Imagine que Deus escolhera a Josué, porque Josué ele tinha um excelente caráter, meus irmãos. O que eu quero aprender que os irmãos entendam com essa mensagem acerca de uma liderança? Não adianta ser líder fantasma. Não adianta ser líder para cumprir protocolo. Não adianta ser líder que não aparece. Liderança, irmãos, na igreja, liderança que Deus chama para fazer a obra do Senhor, tem que ser uma liderança, irmãos, firmada aos pés da palavra de Deus. Olha o que nós estamos vivendo no mundo, irmãos. As pessoas estão aí perdendo a sensibilidade. Elas não conseguem mais chegar um próximo do outro, a não ser por interesse de alguma coisa. Não se tem mais amor. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa de todos, meus irmãos. E nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos nos esforçar, irmão. Nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Todos nós aqui, irmãos, somos pessoas maduras já. Somos pessoas maduras. Alguns com mais conhecimento, outros com menos, outros com pouco, não importa. O importante é você olhar na bola do olho do seu irmão e você vê o Espírito Santo na vida dele, ou na vida dela. Você a respeitar como pessoa, como ser humano, principalmente porque você é um cristão lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deus, Ele requer de nós. Deus, Ele requer de nós. Eu vi que o pastor falou aqui domingo, que é uma geração, essa geração que está agora, é uma geração bastante diferente. A gente olha para os cultos doutrinários, os cultos de oração e até mesmo os cultos de domingo. Deus, Ele requer de nós, irmãos, para finalizar a minha fala, mais responsabilidade de nós. Responsabilidades espirituais. Não pensa que só está no ombro do pastor, não, irmãos. É de cada um de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu sempre digo isso, que eu não moro próximo daqui da igreja. Mas se for para mim vir para a igreja, irmãos, porque eu moro um pouco longe, eu tenho que vir aqui para adorar o Senhor. Tem que ser para adorar o Senhor, porque senão eu nem venho, irmãos. Não venho. Da igreja onde eu morava lá do Jardim Miriam, eu atravessei a rua, quem sabe onde eu moro, está de frente para a igreja. Eu nunca perdi um culto lá, irmãos. Se eu não vier na igreja aqui, não é porque eu vou cumprir o protocolo. Não. Eu vou vir porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei da onde Deus me chamara, e eu amo a obra do Senhor. Então fica nesta noite essa palavra
de incentivo. Esforça-te, meus irmãos, para que possamos fazer a obra de Deus da maneira que Deus quer. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é viva e precisamos sempre considerar isto, que o Senhor, Ele nos chamou e Ele quer que a gente trabalhe no sentido de preparar discípulos para fazer a obra do Senhor. Na igreja do Senhor Jesus, ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos em um processo de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento. E a gente precisa considerar exatamente isto. Então, a gente precisa, para fazer discípulos, dar oportunidade, mas com responsabilidade. E alguns até podem perguntar, mas qual é o critério para a oportunidade? O critério é estar em oração, o critério é estar no culto de doutrina, o critério é participar da escola bíblica dominical, o critério é viver em comunhão uns com os outros, e assim por diante. Então, Josué foi um servo de Deus e serviu a Moisés de uma forma muito sublime. Por isso que o Senhor Deus lhe agraciou com algo muito similar, porque ele aprendeu na fonte com Moisés. Tudo que ele via Moisés fazendo, ele estava, como o pastor Daniel disse, observando. E a gente precisa aprender uns com os outros. E o Senhor disse a ele, ninguém se susterá diante de ti, todos os dias de sua vida. Então o Senhor Jesus quer nos ajudar. Para nos ajudar, Ele requer de nós um comprometimento com a palavra dEle. E assim Josué caminhou para e passo, observando tudo que ele havia aprendido com Moisés. Então, é louvável a gente ver na Bíblia vários exemplos. Por exemplo, a gente pode trazer aqui para o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, também um servo de Deus, teve uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. De fato, ele teve uma transformação notória, evidente, deu testemunho dessa transformação. E veja como o Senhor Deus lhe usou. Usou de uma forma extraordinária. Para todos nós, em pleno ano de 2021, nós vemos o que o Senhor Deus fez na vida de Paulo. Agora devemos considerar o que o Senhor Jesus também ensinou. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, Josué dependeu de Deus tanto quanto Moisés dependeu do Senhor Deus. Da mesma forma, o apóstolo São Paulo dependeu exclusivamente do Senhor Jesus para fazer a obra a qual ele foi vocacionado. Então, é muito bom a gente estar atento, observando, aprendendo, para ensinar os nossos filhos também, no caminho do Senhor, no temor do Senhor, como proceder diante das dificuldades. Porque a nossa vida, queridos, já vou fazer uma conclusão aqui sobre esse contexto, que inclusive hoje eu estava estudando. Depois que o pecado entrou no mundo, a nossa vida aqui, humana, é uma vida que a gente precisa considerar a velha natureza e a nova natureza. E a gente diariamente precisa resolver problemas das mais diferentes ordens. Pode perceber, tem um dia que você resolve uma situação adversa, e aí você sente, puxa, que maravilha, hoje consegui resolver esse assunto, estou em paz. Quando você menos espera, aparece outro problema para você resolver. E esse problema que aparece, parece que é maior do que o anterior. E tem hora que parece que toma uma proporção tão grande que a gente fala, como eu vou resolver isso?
Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ensina a tomar as decisões certas à luz da palavra de Deus. Josué dependeu totalmente de Deus a partir desse momento que ele teve esse encontro. Olha, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, assim como fui com Moisés, serei contigo. É maravilhoso essa palavra. Mas Josué teve que fazer a parte dele. Então, é louvável a gente considerar a Escritura Sagrada, porque é uma palavra viva. Vamos procurar sempre melhorar, vamos procurar sempre nos desenvolver com a palavra de Deus, estar sempre em oração, porque quando os problemas surgirem, imagine o problema que caiu nas mãos de Josué, suceder Moisés. Que dificuldade, a responsabilidade dessa sucessão. Mas o Senhor foi com ele. O Senhor foi com ele, o Senhor foi com Eliseu, como foi citado aqui, porque Eliseu foi diligente ao aprender, com Elias, que era um homem temente a Deus. E o Senhor Deus o abençoou grandissimamente. Então, os problemas que vão surgindo na nossa vida, das mais diferentes ordens, nós precisamos aprender a resolver, baseado na direção do Espírito Santo. E aí tem justamente os dois lados que a gente precisa considerar, que falava há pouco. A velha natureza quer resolver de um jeito. A nova natureza quer resolver de outro jeito. O que o Senhor disse a Josué faça do jeito que eu estou te ensinando, do jeito que você aprendeu com meu servo Moisés. Siga a minha palavra. Não deixe o velho homem se amedrontar, porque o problema de Josué aqui, ele estava amedrontado, tamanha responsabilidade. Mas, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, o Espírito Santo, ele age de forma extraordinária, e os problemas vão surgindo, mas o Senhor vai dando direção para resolver. Vamos trilhar esse caminho, não desvie nem para a esquerda nem para a direita, vai para frente, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, meus queridos irmãos, a gente precisa sempre considerar. Veja que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz, em determinado momento, lá no finalzinho da epístola aos Gálatas, desde agora ninguém me inquiete, porque sempre tem alguém querendo inquietar. Ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem se dispõe a servir a Jesus, a fazer a obra do Senhor e cumprir o chamado que o Senhor trouxe a nós, é só seguir a orientação da palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo, que ao final tudo dará certo. Tudo dará certo. O inimigo é sujo, viu, meus irmãos? O inimigo, ele é sujo. Não podemos brincar com o inimigo. Às vezes alguém até pode pensar, questionar, poxa, mas eu estou na igreja, por que na igreja acontece isso, por que aquilo outro? É porque o inimigo, ele luta contra a igreja de Cristo, mas o Senhor Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não prevalecerão. Devemos considerar, para tanto, o que o Espírito de Deus revelou e mostrou a nós através do escrito do livro do patriarca Jó. Veja que o texto bíblico de Jó, capítulo 1, versículo 6, diz assim, e vindo um dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Entre eles. Capítulo 2 de Jó, a mesma coisa. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, o inimigo, ele quer sempre se infiltrar
no trabalhar do Senhor. Ele sempre quer armar a tenda dele, onde os filhos de Deus se apresentam para adorá-lo. E daí que nós devemos ser vigilantes, devemos ter cuidado, diligentes e observar a palavra de Deus. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que está marchando com passos firmes ao dia do grande arrebatamento, como já foi dito aqui. Essa igreja visível não é a mesma igreja invisível que vai subir. Não é. Por isso que a gente tem que sempre observar, toda vez que você for vocacionado por Deus para fazer a obra do Senhor, o inimigo não satisfeito, ele vai querer te entristecer, ele vai querer te desanimar, ele vai querer, de alguma forma, colocar um obstáculo para você não fazer a vontade de Deus. Mas, tanto quanto o Senhor disse a Josué, ele diz a nós, olha, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Então, não vamos titubear em dois pensamentos, não vamos ficar tristes, desanimados, não. De forma alguma, vamos levantar a cabeça, fazer a obra do Senhor, e o Senhor Deus será conosco em tudo, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, se o Senhor Deus permitir, amanhã de forma online, às 20 horas, nós teremos mais uma aula sobre paracletologia. Estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo e estamos na parte dos atributos do fruto do Espírito, que é o que nós precisamos exercitar. Justamente aí a nova natureza do cristão tem que estar em evidência, porque se a nova natureza não estiver em evidência, através do fruto do Espírito, significa então que a velha natureza está imperando. E as obras da carne tem uma lista grande lá. As obras da carne são manifestas, para quem não vive em novidade de vida. Então, com a graça de Deus, continuaremos estudando, está gravado no Facebook, depois para o YouTube nós passaremos. Sei que nem todos podem acompanhar, mas estamos fazendo até para que a palavra de Deus também alcance outras vidas, outras pessoas. E na quinta-feira estaremos em oração aqui presencial, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, intercedendo, rogando pelos enfermos, pelos desempregados, pelos aflitos, orando pela família, porque o Senhor Deus, Ele tem tido cuidado de nós. Não vamos esmurecer de forma alguma. Vamos orar agora, e eu convido a todos a se colocar em pé, os que estão presentes, os que estão em casa, curve a sua cabeça um minutinho, e vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo, através dessa palavra que já foi falada, foi ministrada aos nossos corações, Ele faça a obra, porque nós somos limitados, queridos. Nós somos limitados, muito limitados, todos nós. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, não vamos olhar as falhas, as nossas fraquezas. Vamos olhar para Jesus. A palavra de Jesus é. Então, vamos confiar nela. Amado Deus, estamos na Tua presença. E em nome de Jesus Cristo, nós recebemos esta maravilhosa palavra e somos gratos a Ti, pois o Teu Santo Espírito tem trabalhado em nosso meio, nos direcionando, nos orientando, nos animando, nos ensinando todas as coisas. Senhor, a Tua palavra diz que sem Ti nada nós podemos fazer. A Tua palavra também diz que é o Senhor quem dá crescimento na obra. Senhor, não é quem planta, não é quem rega, mas é o Senhor que dá crescimento. Portanto, nós rogamos ao Teu Espírito Santo que esta palavra, ela possa fazer o efeito que o Senhor quer que faça em nossa vida. Senhor, não olha para as nossas limitações, não olha não, Senhor, não olha para as nossas limitações, mas que as Tuas misericórdias sempre possam nos abraçar, que as Tuas misericórdias possam sempre nos alcançar e nos animar, nos reanimar, se for o caso, para que a gente possa perseverar até o fim. Continue, Senhor, pela Tua misericórdia, ajudando os nossos irmãos,
dando graça, dando sabedoria. Senhor, e que o fruto do Espírito esteja evidente em nossas vidas dioturnamente. Senhor, perdoa nossos pecados. Aqueles que pedem perdão de coração nesta hora, Senhor, por alguma coisa que falou, por algo que pensou, por algo que julgou. Senhor, perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, nos ajude a te servir melhor. E nós, Senhor, que possamos estar sempre crescendo na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, desde já, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Considerem agora a bênção apostólica e logo após nós encerraremos para louvarmos ao Senhor presencialmente aqui. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com essa igreja hoje e para todo sempre. Digamos, amém.